Olá pessoal, vamos aqui falar sobre o setor automotivo, nosso setor, perspectivas e algumas ações aqui que a gente está propondo. Começando a falar aqui do crédito, né, que é fundamental aí para a nossa indústria, né. Aqui a curva mostra, né, a concessão de crédito para a pessoa física na aquisição de veículos, né. Então tem um histórico lá desde 2012, como vocês podem ver aqui, a gente teve aqui a crise aqui 2015, 2016 no impeachment, depois uma recuperação boa, até chegarmos à pandemia, né? Então, como vocês podem ver, a concessão de crédito caiu para níveis abaixo da última crise que tivemos, mas a notícia boa é que voltou, né? Ela tá se recuperando lentamente, tá? No entanto, a gente precisa lembrar duas coisas, né? A taxa, normalmente quando tem essas crises, ela sobe um pouco para o consumidor final, né? E também as condições para aprovação do crédito, elas costumam ficar mais restritas. Licenciamento, né? Uma curva ruim aqui para nós, né? Licenciamento de veículos e automóveis e comerciais leves à esquerda aqui do vídeo. Então a gente teve aqui o efeito da pandemia caindo bruscamente, também começando uma leve recuperação, ainda muitas praças, né, com condições de isolamento aí bastante restritas, o que prejudica aí o ritmo das vendas. Do lado direito aqui a gente tem os comerciais pesados, caminhões. Então a gente vê que obviamente tem um efeito aí do descasamento do licenciamento, né, mas já voltando a níveis bem melhores do que alcançamos aí no ápice da crise, né? Estoques, né? O que aconteceu com nossos estoques foi o seguinte, né? Essa crise foi diferente das anteriores no seguinte sentido: as outras crises elas impactaram a demanda e depois disso as montadoras começaram a ajustar a produção, né? Então tiveram momentos em que o estoque subia bastante. O que aconteceu dessa vez foi que tanto a demanda quanto a produção elas caíram ao mesmo tempo. Resultado disso é que o nível de estoque atual em dias de venda está mais ou menos no mesmo patamar histórico, né? Então, obviamente, considerando também aquele efeito do descasamento, né, dos emplacamentos que a gente teve entre maio e junho, tá ok? Produção, para vocês terem um visual aí do que aconteceu com a nossa produção. Ela caiu 50% nos primeiros 6 meses desse ano em relação ao ano de 2019. Voltamos a produzir agora, a produção voltou e obviamente o ritmo de produção vai depender da demanda e também das condições aí de isolamento. O mesmo aconteceu com os comerciais pesados, né, que também tiveram aí uma queda grande e agora com uma leve recuperação. Dito isso, quais são as perspectivas, né, que a gente tem? Curto prazo, né? Obviamente agora fica muito difícil de falar qualquer coisa no médio prazo ou no longo prazo, mas no curto prazo espera-se uma retomada aí modesta do licenciamento dos veículos, mas isso está muito ainda dependendo da questão das regras de isolamento, né? Então a gente tem ainda uma diversidade muito grande de regras entre os estados, entre os mercados. Então com cada um que a gente conversa a gente vê uma situação diferente, né? Segundo ponto, que apesar da queda nas vendas, né, vocês sabem que os estoques eles foram ajustados, como a gente falou, e em alguns casos aí existem até faltas pontuais em alguns produtos, né, em alguns mercados. Outra consequência aí dessa situação econômica que a gente está passando e também da desvalorização cambial foi o aumento de preços, né? A gente viu aí que várias montadoras se ajustaram os preços. Isso deve continuar acontecendo num ritmo maior que a inflação, muito provavelmente, e isso deve também ajudar a impactar a demanda dos veículos novos nos próximos meses, tá? Por fim, concessão de crédito ela deve continuar a sua retomada, como a gente vem mostrando, mas também
atentos aí às condições mais restritas, isso pela incerteza que os bancos têm de quem de fato vão ser os inadimplentes aí nos próximos meses. Isso pode ser que comece a aparecer daqui para frente e também aumentando o risco das operações. Finalmente aqui ações, né? O que a gente sugere que vocês continuem fazendo, porque acho que todos já vêm tomando várias ações aí, né? O caixa é o principal elemento aqui de toda a nossa gestão no momento, né? Então, continuar trabalhando o caixa, né? A liquidez, trabalhar com um cenário de recuperação conservador, e a gente agora precisa pensar em como fazer quando a roda começar a girar um pouco mais rápido, né? Então, todas essas condições especiais que a gente obteve no período de pandemia devem começar aos poucos a serem retiradas, quer seja pelo mercado, quer seja pelos vários participantes do mercado. Segundo lugar, ajustar a estrutura de pessoal, continuar a avaliar isso e ajustar a estrutura de pessoal, de custos e despesas, né? Fundamental que vocês continuem a trabalhar incessantemente nesses quesitos, né? Reavaliar opções de desinvestimento, né? Levando em consideração o novo patamar de indústria, né? A sua indústria caiu brutalmente, deve demorar um tempo aí para se recuperar, então avalie com carinho, com parcimônia essa questão dos investimentos e desinvestimentos possíveis nesse momento. Reavaliar a estrutura de capital. A gente teve uma situação de estresse bastante forte agora. Para aqueles que estão numa situação, uma situação de capital, vamos dizer assim, frágil, é o momento de pensar em uma reestruturação de dívida com urgência. Finalmente, na parte operacional, né, adequar as operações à nova realidade de negócios, né, principalmente em relação ao cliente, né? Então, todas as mudanças, tudo que o cliente já vinha indicando e que foi acelerado com essa pandemia, a gente tem que, de novo, focar e conseguir adequar nossas operações a essa nova realidade. Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para vocês. Estamos à disposição. E sucesso!